O diabetes não é apenas uma palavra ou um diagnóstico médico. É uma condição que pode afetar cada aspecto da vida de uma pessoa, desde o jeito que ela enxerga até a saúde do coração, influenciando o bem-estar e até mesmo quantos anos ela vai viver. Mas antes que essa condição se torne uma realidade, o corpo começa a enviar sinais, pequenos alertas que muitas vezes são ignorados ou confundidos com outros problemas de saúde. É aqui que mora o perigo. Ignorar esses sinais pode levar a complicações graves, em alguns casos irreversíveis. Mas o que é exatamente o diabetes mellitus? Diabetes é uma doença que envolve o metabolismo anormal dos carboidratos, o que resulta em níveis elevados de açúcar no sangue. Essa condição está intimamente ligada a uma disfunção na produção ou ação da insulina, o hormônio responsável por regular a quantidade de glicose no nosso sangue. Quando algo dá errado nesse delicado equilíbrio, os efeitos podem ser sentidos em todo o corpo. Nesse vídeo, vamos desvendar o mistério por trás desses sinais, entender o que realmente é o diabetes, como ele afeta o nosso corpo e, o mais importante, como podemos reconhecer e agir a tempo. Porque acredite, o conhecimento é a sua melhor defesa contra essa doença silenciosa. A glicose é frequentemente referida como o combustível do nosso corpo. Ela é o tipo de açúcar que obtemos dos alimentos que consumimos e que nossas células usam para produzir energia. Mas, para que a glicose possa ser usada pelas células, ela precisa entrar nelas. E é aqui que entra a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina age como uma chave, permitindo que a glicose abra a porta, entre nas células e seja utilizada como energia. Quando esse sistema funciona corretamente, tudo vai bem. Porém, quando ele dá errado, pode surgir o diabetes, sobrando açúcar no sangue e faltando na célula. Além disso, você sabia que existe mais de um tipo de diabetes? Simplificando, ela pode ser dividida em dois tipos principais. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, o corpo ataca e destrói as células que produzem insulina no pâncreas. Isso significa que pessoas com diabetes tipo 1 não produzem insulina. Normalmente, esse tipo de diabetes surge na infância ou na juventude e acompanha quem a tem durante toda a vida. Diabetes tipo 2 é a mais comum e aparece quando o corpo não produz insulina suficiente ou, principalmente, as células criam uma resistência à insulina. Voltando ao exemplo da insulina ser uma chave, pense que agora o problema está na fechadura. Assim, a porta da célula não se abre e a glicose não consegue entrar facilmente, o que eleva muito a quantidade de açúcar no sangue. Essa é a principal forma de diabetes estimulada pela obesidade, que é um importante fator provocador dessa resistência das células à insulina. Bem, até aqui já vimos que a glicose é um componente vital para o funcionamento saudável do nosso corpo, atuando como a principal fonte de energia das células. Mas como em muitas coisas na vida, o equilíbrio é a chave. Quando a glicose não entra na célula e sobra no sangue, além do que é considerado saudável, pode ser um sinal de que algo não está certo. O corpo, em sua sabedoria inata, não fica em silêncio sobre isso. Ele começa a enviar uma série de sinais, uma espécie de alarme biológico, tentando nos alertar de que algo está fora de equilíbrio. Esses sintomas são manifestações claras de que o corpo está lutando para gerenciar o excesso de açúcar no sangue. Reconhecê-los é crucial, pois ignorá-los pode levar a complicações mais sérias no futuro. Vamos agora mergulhar nesses alertas vermelhos e entender o que o nosso corpo está tentando nos dizer. 1. Micção frequente. O corpo tenta se livrar do excesso de açúcar, aumentando a frequência e a quantidade de urina. 2. Noctúria. A necessidade de se levantar várias vezes à noite para urinar, também na tentativa do corpo de eliminar o açúcar excessivo por meio da urina. 3. Sede excessiva. Devido ao aumento da frequência para urinar, você pode sentir mais sede do que o normal. 4. Cansaço constante. É um sinal claro que seu corpo não está extraindo da glicose a energia necessária. 5. Dificuldade de concentração. O cérebro precisa de glicose, e sem ela entrando nas células, ele não consegue funcionar corretamente. 6. Visão embaçada. O excesso de açúcar pode diminuir o fluido da lente dos olhos, dificultando a visão clara. 7. Infecções recorrentes. Altos níveis de açúcar podem comprometer o sistema imunológico e estimular o surgimento de infecções. 8. Cicatrização lenta. Esse excesso de açúcar prejudica a circulação, o que pode afetar a capacidade do corpo de cicatrizar. 9. Alterações na pele, como secura, coceira e áreas de escurecimento, especialmente em dobras da pele. 10. Neuropatia. É quando o diabetes afeta os nervos, gerando sensações de formigamento e dormência, principalmente nos pés e nas mãos. 11. Problemas digestivos. O excesso de açúcar pode afetar o funcionamento do estômago e intestino, deixando eles bem mais preguiçosos. 12. Perda de peso inexplicada. Mesmo comendo mais, o peso pode diminuir, levando à perda de glicose através da urina. Nesses casos, lembre-se que mesmo estando feliz perdendo uns quilinhos, isso não é uma coisa positiva.
mas sim um importante alerta que não está tudo bem com seu corpo. Bem, vimos que o excesso crônico de açúcar no sangue, se não controlado, pode levar ao diabetes. Então, detectar e tratar o excesso de açúcar no sangue precocemente é muito importante, porque pode prevenir e retardar o surgimento ou a progressão do diabetes. Isso mesmo, se diagnosticado e tratado bem no início, o diabetes, a depender da sua causa, pode até desaparecer, como por exemplo, quando saímos do quadro de obesidade e o diabetes deixa de existir em alguns casos. Além disso, o diagnóstico precoce com testes que medem a quantidade de glicose no nosso sangue, como a glicose em jejum, o teste de tolerância oral à glicose e a hemoglobina glicada, são cruciais para prevenir complicações graves do diabetes, como feridas incuráveis nos pés, cegueira, infarto e até a falha no funcionamento dos rins. Como vimos, reconhecer os sinais de excesso no açúcar no sangue é o primeiro passo para cuidar da sua saúde. Se você identificou algum desses sinais, procure o médico. E lembre-se, prevenir é sempre o melhor remédio. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe com seus amigos, para levarmos essas informações ao maior número de pessoas. Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre o assunto, as referências e mais informações estão na descrição do vídeo e nos comentários. Cuide-se, valorize-se e até a próxima!